Queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos então celebrando a liturgia pascal, o domingo da festa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, a festa por excelência da Igreja Católica, o anúncio de que Jesus Cristo ressuscitou. Porém, meus irmãos e minhas irmãs, assim como aos discípulos, também a nós, muitas vezes, temos dificuldade ou demora para acreditar na ressurreição do Senhor. E se fôssemos olhar entre nós, naquilo que vivemos, que conhecemos, que falamos, muitas vezes, até mesmo nas tradições que estão no nosso meio, nós iríamos ver que tem muitos sinais da falta da compreensão da ressurreição em Cristo Jesus. Falo isso porque no final do Evangelho de hoje, assim é dito a forma como os discípulos, os apóstolos, os dois, Pedro e João, estavam. O texto diz que os dois ainda não tinham compreendido completamente o que Jesus tinha dito a respeito de ressuscitar dos mortos, da ressurreição. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, eu digo que a fé é um dom dado por Deus e que ela precisa crescer em nós. Primeiramente, nós conhecemos, depois de conhecer, nós podemos acreditar ou não. Mas vamos dizer, nós conhecemos, depois nós acreditamos, e por isso nós temos depois uma atitude bem maior, que é a atitude da fé. Irmãos e irmãs, é um processo que acontece na nossa vida. Assim mesmo como nós podemos observar o pai e a mãe em casa, vai orientando e cuidando dos seus filhos, e vai dizendo tudo certinho como se deve fazer, e o filho ainda não vai compreendendo tudo. Às vezes o filho tem até muita vontade de acertar, mas ainda não consegue compreender tudo o que o pai e a mãe diz. Também, irmãos e irmãs, somos nós assim, a respeito da fé e de acreditar na ressurreição. É um processo. Precisamos deixar que nós possamos conhecer, primeiramente. Onde é o espaço que nós podemos conhecer? É exatamente na comunidade cristã. Hoje é o lugar privilegiado para conhecer a ressurreição de Jesus, é no meio dos cristãos, porque assim celebramos a ressurreição. Depois que nós nos deixamos conhecer, nós vamos para outra atitude, acreditar. E a atitude sublime que vem depois, que é a dimensão da fé. Precisamos, irmãos e irmãs, ter fé. Este mesmo movimento de conhecer, acreditar e depois ter fé, nós podemos observar também que é feito ali em Maria Madalena. O texto do Evangelho inicia dizendo que Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus quando ainda era noite. Irmãos e irmãs, a noite aqui, ela simboliza ainda a dúvida, ela simboliza ainda a ignorância, simboliza ainda a falta de fé. Maria, com certeza, foi chorar no túmulo, como nós temos também o costume de ir de madrugada visitar o túmulo dos nossos parentes, amigos. Maria também foi. O que Maria esperava encontrar? Com certeza, ela esperava encontrar o corpo de Jesus. Mas é um processo que acontece. Da mesma forma como conhecer, acreditar e ter fé, é um processo também que acontece das trevas para a luz. Maria vai à noite e ainda tem ali a dúvida.
E no nascer da aurora, ao amanhecer, ela encontra ali o anjo de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, este anjo de Deus que ela vê, que ela ali vê, e com o anúncio de que Jesus Cristo ressuscitou, já é os primeiros sinais da ressurreição. O túmulo aberto e uma grande mensagem. O texto diz a Maria Madalena: não tenhais medo. O anjo se dirige a ela. Então já é ali um pouco o dom da fé sendo dada a Maria Madalena e sendo dado também a cada um de nós, com a passagem das trevas para a luz, da noite para o dia. Por isso que nós precisamos dia a dia pedir a Deus o dom da fé, para também nós fazermos esta passagem, acreditar em Cristo Jesus. Os outros discípulos recebem a mensagem de Maria Madalena, que o corpo de Jesus não estava no túmulo. Os dois saem às pressas, correndo, para encontrar Cristo Jesus, assustados com a notícia. Quando eles chegam lá, não encontram o corpo de Jesus. E aqui nós vamos passar já bem para o final do texto, em que diz: quando entraram Pedro e João, eles viram as faixas de Jesus. O pano que Jesus tinha sido colocado estava jogados. Mas o texto diz, irmãos e irmãs, que tinha um pano que estava dobrado. E este pano que estava dobrado, o que tinha sido colocado sobre a cabeça de Jesus, estava dobrado e colocado num lugar à parte. Jesus teve o cuidado de dar um sinal. E este sinal que Jesus deu, de dobrar um pano para que os discípulos pudessem ver e acreditar, é a continuidade da ceia pascal. Os judeus, meus irmãos e minhas irmãs, quando faziam a sua refeição, o Senhor que estava sentado à mesa, quando a mesa estava posta, ele via e sentava à mesa para fazer a sua refeição. Durante a refeição, por diversas necessidades, ele poderia se retirar diversas vezes da mesa, mas ele deixava um sinal para aqueles que estavam ali lhe servindo. Se ao se levantar, ele já tinha terminado a refeição ou não. Ele deixava um sinal se ele voltaria para continuar a refeição ou não. E o sinal que o judeu deixava para dizer que voltaria era exatamente o lenço. Ele deixava o lenço dobrado. Se ele deixasse o lenço dobrado, então quem estava servindo a mesa já iria compreender que ele ainda não tinha terminado, que ele ainda voltaria. E assim não retiravam a mesa. Se ele já tivesse terminado, ele deixava o lenço jogado de forma desorganizada sobre a comida, para indicar que já tinha terminado. Por isso que a Páscoa se dá no ambiente de uma ceia judaica, irmãos e irmãs. E Jesus, na sua ressurreição, ele recorda a Santa Ceia, porque ele mesmo se deu em alimento. Ele mesmo, irmãos e irmãs, se deu em alimento na Santa Ceia, e agora na festa da Páscoa da ressurreição, ele dá um sinal: Cristo voltará. É preciso que nós hoje celebremos a ressurreição de Jesus, mas com a grande esperança de que Cristo voltará. É a promessa, irmãos e irmãs, e o retorno de Cristo Jesus será agora para a nossa ressurreição. Ele volta para resgatar a cada um de nós. Esta, irmãos e irmãs, é a missão de Cristo Jesus. Por isso ele deixa um sinal, um pano dobrado sobre ali o seu corpo, que é o próprio alimento, indicando que ele voltará. Ele ressuscitou
mas não nos abandonará, irmãos e irmãs. Cristo vai para o céu, mas quis ficar no nosso meio através da Eucaristia, através do Espírito Santo, quando enviou aos apóstolos. Por isso que nós, ao celebrarmos hoje a ressurreição de Jesus, já temos que ter os olhos fixos na sua segunda vinda, pois ele virá. Deus Pai prometeu Cristo Jesus uma primeira vez e Cristo Jesus prometeu vir uma segunda vez na sua glória. Por isso, precisamos desejar ansiosamente a vinda de Cristo Jesus, onde cada um de nós ressuscitará com Ele. Por isso, vamos com fé professar: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor.